Olá pessoal, hoje a gente vai iniciar a resolução de questões de equações de circunferência, tanto na forma reduzida quanto na forma geral. Vamos lá. Primeira questão. Verifique se a equação x² mais y² menos 4x mais 14y mais 57 igual a zero representa uma circunferência. Essa equação ela está na forma geral, aparentemente. Não tem como eu precisar se eu tenho ou não uma equação de circunferência quando ela está na forma geral. Então, o que é que eu devo fazer? Transformar em equação reduzida e fazer uma observação. Que observação é essa? Primeiro, a gente vai relembrar aqui como é uma equação reduzida de uma circunferência. Vejamos. Toda vez que eu tiver x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, com AB sendo o centro da circunferência e R sendo o raio, ou a medida do raio. Como é a medida de raio, a gente tem que afirmar que esse R é positivo. Então, a gente vai pegar essa equação dada e transformar em uma equação desse tipo. E aí eu já vou saber exatamente quem é o centro dela, se for, e quem é o raio. Ok? Se não for, a gente afirma que não é. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui tem um método prático, né? Claro, a gente vai ter que transformar isso em quadrados, dois quadrados, soma de dois quadrados. Dá um trabalho, porque a gente tem que lembrar de um assunto chamado faturação. Isso a gente não vai se preocupar com ele agora. Por quê? Nesse caso é muito mais simples que isso. A gente pode fazer de um método prático. Vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Primeiro, observa que tem um termo em x² e não tem coeficiente. Ou seja, o coeficiente aqui é 1. E no caso do y² também. Primeira coisa que a gente tem que notar para poder facilitar as nossas contas é observar se os dois termos ao quadrado têm coeficientes 1. Tendo, então a gente vai olhar o seguinte. Pega esse x, sem o quadrado, lógico, dentro do parênteses. Procura o outro termo em x. O outro termo em x, observa, está aqui, menos 4x. O que eu faço? Vou dividir por 2. Então, quando eu pegar menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Fecha os parênteses e coloca o quadrado. Encontramos o primeiro quadrado. Depois, para encontrar o do y, a mesma coisa. Termo está ao quadrado do y, coloca aqui sem o quadrado, ou seja, a raiz quadrada dele. Procuro outro termo em y, no caso mais 14y. Então, vou pegar mais 14 e dividir por 2, dá mais 7. E fecha o parêntese ao quadrado. Observa que eu não pego o x nem o y, só o coeficiente. E eu vou igualar ao quê? Esse 57 que não tem x nem y, ele muda de membro. Lembrando que quando muda de membro, o sinal é trocado. Então, aqui aparece menos 57. E agora o que é que eu faço? Observe que aqui eu tenho o 2, ou menos 2. Eu pego esse 2, não se preocupe com o sinal nesse caso. Pega o 2 e eleva ao quadrado. 2 elevado a 2, 4. Soma aqui, no segundo membro. Do mesmo jeito aqui no 7. 7 ao quadrado, 49. Então, soma 49 no segundo membro. E agora é só fazer as operações no segundo membro. Repete, então, x menos 2 ao quadrado mais y mais 7 ao quadrado igual. Fazendo essa conta aqui rapidinho, posso somar os dois positivos, né? 4 mais 4 mais 49 dá mais 53. Menos 57 mais 53 dá menos
4. Agora a gente observa. Comparando com essa outra aqui da forma reduzida, observa que eu tenho A e B. No caso, se eu quiser mudar, colocar aqui, ó. Menos A, que é menos 2. Então, o A é 2. Menos B, só que eu tenho mais 7. O que eu faço então? Mudo o sinal. Então aqui seria menos 7. Aqui é o centro, vou chamar de C. É o centro da circunferência. Se existisse, claro. Por quê? Porque observa que nesse lado eu tenho menos 4. Ou seja, eu tenho o quadrado do raio igual a menos 4. E se a gente lembra bem, o quadrado dando menos 4 não existe. Por quê? Porque qualquer número elevado a 2 é positivo. E o raio tem que ser positivo, logicamente, aqui não vai dar certo. Então, o que eu posso dizer que isso aqui me diz que não existe o raio. Se não existe o raio, eu posso afirmar que essa equação não representa uma circunferência. Certo? Então essa foi a questão de agora. A gente vai fazer mais depois. Obrigado.